diz que realmente ele é um tédio. E se vira falando que, bom, agora ela tem certeza que ele tá aqui e ela conta com ele se esse tipo de coisa acontecer de novo. Ele responde que ele faz isso não porque ela tá pedindo, essa é a missão dele e não um favor que ele faz pra ela. Ela responde que tudo bem, tanto faz. Quando de repente ele lhe diz que ela ainda era patética, agindo exatamente como no passado de forma desesperada. Ô louco, aí ela não gostou não e já mandou ele cuidar da vida dele. O dragão não reage e ela segue pelo caminho. Isso ele suspira e diz que nem tudo acontece exatamente como se planeja, desde que aquela pessoa esteja por perto. Não sei quem. De volta com o Prota e a Rabin, voltando pra casa, estamos passando ali perto da conveniência. Ambos conversando sobre quantas coisas aconteceram essa última semana, com esse monte de animal aparecendo. Ela diz que sim, o mais esquisito ainda foi agora o beijo dela, o primeiro ter sido roubado pela Ji-Hyun. Eles ficam ali meio sem saber o que falar, e nisso ele pergunta, né, o que você quis comentar lá sobre a Ji-Hyun aquela hora? Na hora que ela tava prestes a atacar a Hyejin, você gritou algo falando que você ia fazer aquilo, o que você vai fazer? A Rabin mente, falando que não era nada demais, foi só um jeito de tentar para ela. Mas ela quer saber algo do Budin, isso sim. Ele pergunta o que? Rapaz, essa boquinha carnuda aqui. Ela quer saber se ele beijou alguém. Você sabe que a obra é coreana quando o problema é um beijo, né? Se fosse chinês, rapaz, ela ia perguntar quantos filhos ele tem. Ele manda aquele papo perdedor de sempre. Ah, não, eu nunca beijei, que eu não tenho namorado, eu sou um perdedor, um lixo imundo. Porém, ela grita falando que não, ele era uma pessoa incrível. Ele tá errado se acha que ninguém gosta dele. Ele era a pessoa mais boa e gentil que ela conhece. E isso se vira no ódio, falando que ele tem que ter um pouquinho mais de confiança. Manda ele logo pra casa, enquanto ele fica ali todo torto. Com isso, ela bate a porta e tá com a mão ali na cara, querendo saber como é que ela vai fazer isso. E o que será? Não sei, mas o Protinha tá se jogando na cama. Ele agora já conseguiu 1/3 dos 12. O problema é que ele só tem 100 dias e ele não pode desacelerar. Só faltavam mais 8. O que ele quer saber também, porém, é quando é que a Nina vai vir pra casa. É difícil ela ficar tanto tempo assim fora. Cena muda e a gente vê ela correndo sobre a floresta. Um humano ali no manto tá subindo aos céus com os espíritos em volta enquanto ela fica no chão, gritando e chorando, falando que isso não conta, que isso era injusto. A mulher do cabelo branco responde pra ela não ficar triste, porque logo logo elas se encontrariam de novo. De volta com o Prota, ele tá chorando ali, se perguntando se ele dormiu de novo. Foi o mesmo sonho esquisito que ele tá tendo todas as noites. Eu acho que é a Nina ali, né, do ladinho dele. Esse sonho numa pessoa de roupa esquisita, mas que parece a Nina e tá chorando. Quando ele olha o óculos, parece que o óculos tá todo borrado. Ele tá todo tonto. Ih, rapaz, deram uma estilizada no menino. Ele vai no espelho e tá em choque, querendo saber o que é isso no reflexo. Porém, o capítulo acaba no segundo, é uma gritaria, dando um susto na Rabin que tá ali do lado de fora. Ela tá se perguntando por que ele tá demorando tanto e gritando se eles prometerem junto. Nisso, quando ela abre a porta e grita perguntando o que aconteceu, ela vê ali, agora o garoto, né? Já tinha as mulheres competindo, agora tá todo o Chad. Aí é fácil, hein? O maluco dormiu e recebeu o Luke Maxim dele. A Nina tá ali acordando também, querendo saber qual que é o problema, enquanto a Rabin tá na porta gritando, cadê os óculos dele? Nisso, a gatinha se surpreende também e o Prota se vira querendo saber o que aconteceu. Ela pega no rosto e diz que ele tá muito similar. Ele quer saber similar a quem, porém ela tá só vermelha. O Prota manda ela explicar, porém ela diz que não é nada demais, similar a ninguém. O Jin, porém, tem certeza que alguma coisa aconteceu com ele. Por acaso algum espírito grudou nele? O que tá acontecendo? Agora ela tá toda vermelha, falando que ela também não tem ideia direito e ele diz que ela sabe de alguma coisa. De repente, ela aponta e diz que ela pode não saber, mas tem alguém ali que sabe e é a Rabin. Ou, na verdade, alguma coisa dentro dela que diz que os poderes do juiz estão ficando mais fortes. O espírito sai da menina dando uma reação peculiar, minimamente. E nisso, o espírito explica que quanto mais animais se juntam no torneio, mais poder o juiz precisa pra controlar eles. E é por isso que a força dele vai aumentando. O Prota fala que não teve mudança com quase nenhuma outra. Por que essa mudança aconteceu do nada quando ele capturou a Ji-Hyun? O espírito explica que é porque ele tá capturando todas elas rápido demais. Meio que de uma noite pra outra, todas essas mudanças que deveriam acontecer aos poucos foi de uma vez. E agora que isso começou, cada vez que ele capturar um novo animal, ele vai mudar um pouco. Esse era o processo natural dele de ganhar poder pra controlar o torneio do Zodíaco. O Prota tá meio sem entender ali. Ele vai perguntar algo pra Nina, porém nota que ela tá abalada em choque. Ele vem com a mão na cara, perguntando se ela tá se sentindo bem. Ela parece estar com febre, porém, ela tem um piripaque vira-gato e sai pulando pra todo lado. O Prota tá, ué, o que tá acontecendo? Nada, ela tá agindo assim. E Rabin já tá entendendo alguma coisa também, né? O mundo é cruel nos baixinhos. Obviamente que a maior evolução que o Prota tem, a Rabin nota que
ele ficou muito mais alto. Ele tá ali falando que o uniforme dele, que antes era bem mais largo, agora tá meio que encaixando perfeitamente no corpo. Ela só diz que tanto faz e sai correndo na frente. Quem vê pensa que o moleque virou uma celebridade. Tem 1 trilhão de pessoas agora em volta da sala querendo saber se realmente é o Woodin. Tem alguma coisa errada? Como é que ele mudou tanto assim de um dia pra noite? A Riedi escuta essa conversa no corredor ali, vê o Protinha cercado e já corre gritando pra ele, querendo saber se realmente é ele. O menino agora tá parecendo um titã, fi. E ela fala que não faz sentido. Ontem eles tinham basicamente a mesma altura. E agora as meninas da sala tá tudo meio que contra a Riedinho, falando que lá vai ela querendo fazer bullying de novo. Porém, ela aproveita a fama ruim dela pra expulsar todo mundo da sala, manda eles vazarem. Eles estavam enchendo demais o saco do Woodin e era pra parar de atormentar ele. O pessoal parece ficar meio contra ela e nisso ela que puxa ele, falando que eles vão pra outro lugar. Nisso, na escada ali, ela manda ele contar a verdade. Por acaso ele tá com espírito também? Ele diz que não, é porque ele recebeu o tal poder do juiz que tá crescendo, algo assim. Ela, porém, fala que é injusto. Ela ganha o poder do porco e fica gorda, enquanto ele fica mais alto e não precisa nem mais de óculos. O Prata manda ela sair da orelha, empurra ali, falando que ela tá dando cocequinha na orelha dele, aí ela fica vermelha. Ih, rapaz, as meninas já estavam sofrendo, agora que o garoto tá bufado, então. E nisso ela provoca, falando que ele tem que aprender a aguentar as coisas um pouco também. Ela ontem apanhou pra caramba por causa dele. Ele fica ali meio sem graça e ela diz que tava brincando, não é nada demais não. Ela vai pedir desculpa ali, porém ele diz que da próxima vez ele jura que vai proteger ela. Tá querendo dar um piripaque na garota. Ela se solta do perdedor, diz que ele ainda é feio e manda ele voltar pra classe dele. O Protinha tá ali, né, meio sem entender com esse cabelo de esfregão dele e, bom, vai embora. Enquanto ela tá ali no ódio falando que ela que vai proteger ele, ela nunca vai ser protegida. De repente, a Rabin aparece e chama por ela. E do nada quer saber o que a Riedi acha do Woodin. Ela diz que, óbvio, ela acha que ele é um perdedor. Porém, a amiga manda ela ser sincera. Ela quer saber da opinião, né, dele como um cara. Ela olha pro lado e diz que como um cara, ela não daria chance nem em 100 anos. Se ele fosse um pouco mais maduro, quem sabe? A Rabin parece se surpreender com o quem sabe, deixando a Riedi ali meio sem graça, que sabe, balançando os braços, falando que tá indo embora. Rabin volta pra sala de aula, porém, hoje tá todo mundo falando do Protinha. O jogo mudou, não é mesmo? Quando era todo mundo falando de você, tava tudo bem. Agora que é meu garoto no spotlight, não pode. E ela tá com raiva, porque tá todo mundo falando da aparência dele, porém, pra ela, o charme dele não era isso. E então, a gente vê o favor que a de Ryun pediu pra ela antes. Eu achei que ia ser algo muito mais bizarro, porém, ela só pediu pra ajudar ela a se juntar com o Jin. A Bin foi perguntar o porquê, e a ovelha só falou que é porque ela ama ele. E a Bin agora tá ali pensando que, bom, ela não tem opção, vai ter que ajudar. Você tem a opção de não ajudar, minha filha. Você ainda possui o livre-arbítrio. Cena seguinte, estamos voltando pra casa. Ela diz que, nossa, tá uma bagunça essa semana na escola. Ele, porém, responde que um dia sem esse monte de negócio de espírito já tá bom. Ela, porém, fala que é bom ele começar a pensar. Ele não se lembra de outra pessoa que ele tenha conexão, alguma pista. Eles precisam encontrar mais 8. Ele, porém, responde que não, ele não se lembra de mais ninguém. Será que tem alguém com quem ele é conectado sem perceber? A Rabin parece pensar alguma coisa, porém, na hora que ela vai chamar ele, de repente, alguma coisa aparece na frente dos dois. Ih, rapaz, o L e o A é gigantesco. Ela vem correndo, falando que ele cresceu muito. Ih, já chegou dando um beijinho na bochecha, abraço e ataque de esfera? A Rabin tá ali perguntando o que essa tá fazendo, o Protinha tá sem graça. E essa daí é a nona, né? Ou seja, é mais velha que ele. A garota é uma ampulheta ambulante. Ela dá uma encarada na Rabin e já vem frente a frente, querendo saber quem é ela. Por acaso ela era a namorada do Woodin? Ih, rapaz, olha a arte do desenhista, né? Com a bandeirinha ali dos United States. Capítulo seguinte tá um silêncio ali e agora a Rabin tá se perguntando se essa garota é irmã do Prota. Porém, ela claramente era uma estrangeira, então quem é essa mulher? O L e o A continuam lutando pela vida, enquanto a estrangeira também tá querendo saber quem é a Rabin. Ela nisso fala que não, ela não é a namorada do Jin. E já pergunta pro Prota quem é essa garota. Ele, todo sem graça ali, coça a cabeça e diz que faz tempo que eles não se veem. E ela responde que sim, quase 10 anos. Vamos pra 10 anos no passado, quando a família do Protinha sempre passava as férias na mesma cidadezinha isolada. Naquele lugar, sem muitos amigos, ele se sentia sozinho. Olha o boizinho. Quando ele tava olhando, de repente, alguém perguntou: o que tá fazendo aí, cabeçudo trouxa? Era a tal da Woo-hee, que reconheceu na hora que ele parecia uma criança de Seul. O Prota, porém, tava impressionado que ela era uma estrangeira, porém falava coreano. Ela foi ali pra cumprimentar ele e na mesma hora apareceu uma avó ali sem boca. Perguntou se ambos estavam com fome e foi quando o Protinha conheceu a xamã da região e começou a morar junto com a Woo-hee. Eu ainda não entendi a parte das
férias, né? Porque ele tá até dormindo aí com ela, assistindo ali videogame, jogando tudo mais. Pelo visto, até agora alguém já respondeu, cadê os pais desse menino, né? Eu esqueci de perguntar o óbvio. Bom, acho que eventualmente a gente vai entender. Dia seguinte tá ali ele jogando água nela, água nele, os dois se divertindo, porém ela de repente começa a tossir ali, sangue na mão. E lá vem doença rara. O Protinho oferece as costas ali, vai levando ela embora e ela parecia meio tristinha. E aí um dia, quando as férias dele estavam prestes a terminar, de repente, ele foi lá visitar e a garota havia desaparecido. De volta no presente, ele fala pra Rabin que, bom, depois disso ele ficou sabendo que ela foi lá pros Estados Unidos estudar onde a mãe dela tava. Porém, pelo visto ela tá de volta. E ela tá de volta atacando meu garoto pelas costas, falando que aqueles tempos eram perfeitos, eles passavam o dia inteiro assim grudado. A Rabin toma um susto que essa daí chegou a ousada da vez. E o Prota, todo sem graça, diz que sim, naquela época eles eram quase irmãos. Porém, ele tá achando estranho, ele tá sentindo algo que naquela época ele não sentia. Sentimentos, tá? Não estamos falando de coisas físicas. E ela tá ali falando pro Prota que se sentiu mal de ir embora sem conseguir dar um tchauzinho direito pra ele. Ele, porém, se vira, agarra a mão dela e pergunta como é que foi nos Estados Unidos. Ele sabe que ela precisou fazer um tratamento, deu tudo certo? Ela diz que sim, porém dá-lhe um tapa na bunda, mandando ele parar de ficar interrogando ela. E já começa a se lembrar de quando eles tomavam banho junto. O Prota diz que as coisas mudaram, né? Eles eram criança. Ela, porém, agora tá ali falando que ele cresceu bastante, ele parece até um homem. Enquanto ele ainda tá sem graça, falando que é estranho ver ela aparecendo depois de vários dias assim. Ela, pelo visto, veio visitar, né? Quanto tempo ela vai ficar? Óbvio que não, né, rapaz? Ela se mudou pra casa na frente da dele. O L e o A continuam lutando pela sua vida. A Rabin tá ali sem graça, querendo saber por que exatamente ali de todos os lugares. É aí que a mãe da Rabin aparece, reconhece a Burri e fala que ouviu falar dela, da mãe do Prota. Ou seja, né, foi a mãe da Rabin que trouxe essa daí, que já tá se grudando nela, falando que agradece muito por toda a ajuda na mudança. A mãe da Rabin leva, dizendo que vai apresentar ela ali pelo dono da região, e ela vai embora, mandando aquele sorrisinho, dizendo que quer encontrar nosso garoto depois. Os dois ficam ali meio que sem entender. E, pelo menos a Rabin é inteligente. Na hora ela fala, bom, se vocês se conheceram no passado, talvez ela tá participando do torneio. Porém, ela nota que o Protinha tá todo desnorteado ali. Não gostou disso não, filho. Bateu a porta nele e deixou ele todo sem entender. Já no quarto, ela taca a mochila e tá ali no ódio, coçando a própria cabeça. De repente, ela pega o celular, e ligou pra ovelha, que pergunta o que foi e ela quer saber se ela tá livre pra se encontrar. Eita, essa ovelha, quando tá na forma normal, ela já é forte, mas quando encarna o chifrinho do Baphomet, é um perigo. O Prota entra em casa e a Nina tá ali toda esquisita na cama, se coçando. Ele tá pensando que, bom, assim como a Rabin todo mundo falou, ele não tem que se preocupar, os poderes não vai mudar tanta coisa nele. Assim que a Nina escuta que ele chegou, ela já vem perguntar, né, se ele tem alguma novidade aí em outras pessoas com o poder divino. Agora o artista tá querendo sensualizar meu menino ali. Olha aqui meu abdômen enquanto eu converso. Tem uma pessoa aí que talvez seja uma candidata. A outra ali fica toda vermelha, desgraça. Nisso, ele pergunta pra Nina, vai se aproximando, se é possível alguém muito longe, tipo lá nos Estados Unidos, ter se tornado uma participante. Ela, porém, tá hesitando pra responder e ele manda ela falar logo. Por que ela não tá abrindo a boca? Só que nisso, ela fica toda vermelha de novo, vira gato e sai pulando pra todo lado. Ele agarra ela no meio do ar ali, enquanto ela tá querendo se libertar, mandando ele largar ela. E, porém, se transformou e caiu numa peculiaridade. Do nada, agora o Protinha virou sedutor. Ele tá ali, a gente não vai conseguir resolver as coisas assim. Você tá escondendo tudo pra você, não é? Me conta seus segredos. Ela tá ali toda vermelha. O quê? O menino sai de cima enquanto ela tá de olho fechado até aqui. Ela abre e vê que ele já tava ali do lado, perguntando, o que ela tá falando, dizendo parada aí? Vamos dar uma caminhada pra aliviar esse seu estresse. Eu fiquei sabendo que quando o gato fica pulando pra um lado e pro outro, é que eles precisam gastar energia. Ela, porém, diz que não tá afim de caminhar, não. Ela prefere se adaptar a esse mundo humano ou tentar encontrar outras pessoas aí que talvez façam parte da competição. O Prota, porém, chama por ela e fala que ela tem que saber que eles vêm procurando por essas pessoas desde que eles se conheceram. De vez em quando, era bom também dar uma pausa. Eles dois estavam precisando disso. Ela vai falar que ela tá bem, porém dá uma agarrada no rabo, dando um piripaque na menina. Dizendo que ela realmente não se acostumou, ela ainda não consegue nem esconder o rabo e as orelhas dela. Porque ela responde que não tem como, né? Até porque isso não desaparece. Ele responde que ao menos ela tinha que começar a cobrir isso. Dessa forma, eles poderiam andar em mais lugares, só que de repente, pum, ela bate a porta. Ele continua ali, né, sem entender por que ela tá agindo assim. Oxe, do nada ela volta ali com uma bandana na cabeça e um vestidinho, perguntando se tá melhor. O Protinha fica
meio abalado, dizendo que sim. E ao mesmo tempo, ele tá percebendo que ela tá cantando, né? Então, claramente, ela tá feliz, pelo visto. Ela então manda ele vir logo pra eles darem essa tal caminhada. O melhor disfarce, sinceramente, era simplesmente fingir que tá fazendo cosplay, né? Pô, orelhinha de gato? GG hoje em dia. Mas é isso, tamo na rua, com ela chupando um sorvetinho ali, falando que ela não consegue pôr um mundo no qual isso não exista. Ele pergunta se ela não concorda que foi uma boa ideia eles saírem, porém, ela, como sempre, tá encarando e não respondendo. O Protinho fica percebendo, né, que nada mudou. A única coisa que não para de mudar é ele por causa desse maldito poder do juiz. De certa forma, era melhor, só que por outro lado, né, ele talvez morra em 100 dias. De qualquer forma, é inegável que tudo que vem acontecendo era inacreditável. Ele nem tá tendo tempo pra processar direito o quão fora do comum é tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, ele sente que tem algum tipo de coisa muito maior se aproximando e ele tem que estar preparado. De repente, a Nina chama por ele, querendo saber por que ele tá parado ali igual um idiota. Provavelmente quer dar uma lambida no sorvetinho dela. Ela oferece, falando pra ele não se conter. Ele diz que não é isso não, ele tá de boa. E nisso sorri, pensando que ao menos ele não tá sozinho em tudo isso porque tem ela. O foco hoje em falar isso era deixar a Nina feliz e nada mais. Ele então nota uma loja de roupa e fala que eles deveriam comprar algumas pra Nina, porque até hoje ela só usa as roupas da Rabin. Ela põe a mão na cintura e diz que finalmente ele teve alguma ideia boa. Já puxa a mão dele e manda eles irem logo. Enquanto ela tá toda feliz, ele fica animado também. Eu quero saber de onde esse maldito tira dinheiro, porque eu não vi ele trabalhando um segundo da vida dele. Mas já estamos na loja com a mulher falando que tem várias roupas pra ela experimentar e já puxa a Nina de canto. O Protinha fica ali esperando um tempinho e nisso a Nina aparece ali, né? Obviamente sendo bem desenhada, com várias roupas diferentes, todas do ângulo superior. O Prota tá ali pensando que fazer compra é exaustivo. O coitado tá ali esperando ela um tempão. Até que de repente ele abre o olho quando ela aparece num vestidinho preto, dizendo que isso era desconfortável. Tá parecendo uma camponesa com esse negócio na cabeça, esse vestido aí. Enquanto o Prota elogia, falando que combina com ela de qualquer forma, ela sempre fica bem de preto. Até que a lojista vai falar que o total por tudo é 54 mil e ele sai vazado, falando que eles voltam outra hora. Já do lado de fora ele pede desculpa, falando que ele não sabia que roupa de mulher é tão cara assim. O dia que ele tiver um trabalho, ele promete comprar tudo pra ela. Ela, porém, não parece nem se preocupar, diz que tá tudo bem, ela continua pegando emprestado. Até que de repente começa a sentir um cheiro e sai andando. Ele pergunta o que foi, aonde que ela vai e se ela achou um host ou alguma outra pessoa, né, do campeonato. Só que o que ela encontra é um pote de catnip. Ela fica toda animada, falando que não acredita que vende isso aqui. Ela tem... Não, meu Deus do céu. Foi pegar... Ainda bem que o Protinha foi clutch e salvou no último segundo. Nisso ele fala que se ela precisar de qualquer coisa, é só pedir pra ele que ele pega. Ela se lembra do deus ou da deusa. Eu nunca sei se é homem ou mulher esse aí do cabelo branco. Nisso ela diz que tudo bem então e sai andando. Será que ele comprou o catnip? Porque isso aí vai dar um piripaque na menina. O Protinha vê ela saindo ali meio com raiva e percebe que, bom, talvez seja melhor ele comprar pelo menos uma roupa pra ela dar uma acalmada. Porém, ele parece ter uma ideia de um certo lugar. Ele vai levar ela pra visitar ali um templo coreano. Porém, o mano na entrada diz que se eles estiverem com as roupas tradicionais coreanas, eles não precisam pagar nada. Pelo visto, eles ofereceram as roupas também, né? Porque já tá ela aí toda vestida dizendo que se sente estranha. Provavelmente, né? Essa aí é as roupas que ela usava, teoricamente, se ela é de 3 mil anos atrás. E o Protinha tá ali se achando esquisito, falando que ele não veste algo assim desde criança. Porém, ela continua vendo essa outra pessoa aí do passado. Eu também não sei se isso é bom, né? Ela tá atraída por ele, mas não é ele exatamente, né? Ela é atraída pela pessoa que ele lembra. Não sei se isso aqui é positivo. E nisso, ela vai se aproximar, porém enrosca a cabeça num galho igual uma idiota, o paninho sai voando e isso revela as orelhas dela. Eu não sei, gente, não tá revelando uma cabeça de dragão, é 2 orelhinhas de gato, dá pra disfarçar. Capítulo seguinte, ela sai correndo na direção do negócio que sai voando, porém pousa bem em cima do laguinho. Ela tá ali sem saber o que fazer quando o Protinha chega e joga o casaquinho por cima. De novo, ela olha pra ele vendo esse maluco do passado, falando pra ela tomar cuidado que as orelhas estão aparecendo. Também se perguntando se ele consegue alcançar, enquanto ela tá falando pra si mesma que ele tá meio que, né, aparecendo de novo na mente dela. Nisso, ela se lembra de estar na mesma situação no passado, olhando para igual uma idiota, quando de repente aquele mano lá jogou o mantinho em cima dela e apareceu do lado dela, sorriu. O Jin tá ali falando que se ele tivesse um graveto ou coisa do tipo, seria mais fácil. Enquanto a Nina tenta se lembrar que eles não são a mesma pessoa. A gente vê ela se aproximando ali do vilarejo, debaixo de uma árvore dormindo 3 mil anos atrás, segurando o colar na mão, falando que é
as coisas ainda não haviam terminado. Porém agora, depois do que parecia uma eternidade, ela finalmente chegou tão longe assim. Ô louco, dormiu 3.000 anos na árvore, minha filha, você passou um tempinho aí. Tudo porque ela tinha a esperança de realizar um certo desejo. Porém agora, vendo o Prota, ela se pergunta se é por causa disso. Pelo visto, ele pegou ali o negocinho de esconder a orelha dela e fala que não tá tão molhado porque caiu em cima de umas folhas. E a Nina diz pra si que não consegue evitar sorrir porque essa criança lembra ela daquela pessoa. Ele vai ali colocando na cabeça, falando que ele vai apertar dessa vez um pouquinho mais pra não fugir. Tem alguma coisa dark vindo por aí, porque ela tá falando que depois daquele mundo de solidão, ela pode aproveitar isso aqui por pelo menos um pouquinho. Não era ganância. Ixi, a menina tá até chorando. Ô, artista, vem com drama, rapaz. Ô, Prota nota isso ali, toda bonitinha e tristinha, porém, de repente, ela sai correndo. Em outra parte ali do templo, ela tá de novo olhando pra água, dizendo que ela é uma desgraça. O Prota fala com ela, porém, ela toma um susto nisso, cai na água, fica toda molhada. Já se levanta querendo saber por que o desgraçado veio para dar um susto, porém, ele tá ali meio sem graça, falando pra ela primeiro se cobrir. Quem vê pensa, né? Porque a primeira vez que nós vimos essa menina aqui, ela tava com a roupa invisível. O Protinha tá ali vermelho, enquanto ela fala pra si mesma que entendeu já. A pessoa do passado ficou no passado, e o Woodin é o Woodin. E só dá uma torcida nas roupas pra secar, balança a cabeça que é o cachorro e diz que tá pronta. Ele, porém, quer saber por que ela saiu correndo do nada. Ela só mente falando que tinha pólen no nariz e ela queria sair daquela parte. Isso, ela vê uns vasos ali no canto do templo, diz que quer dar uma olhada, vai sair correndo, enquanto o Prota percebe que ela tá mentindo, tem alguma coisa errada que ela tá escondendo. Ele vai querer correr atrás, porém nas costas tem uma criança chorando também. A mãe fala pra eles acalmar, porque o moleque derrubou o sorvete. E nisso a véia manda a mãe entender que o garoto não vai parar de chorar só por causa dessa pressão. Ondas aparecem até no menor dos corações. Porém, quando elas abaixam, todos nós somos o mesmo. Tá vendo um ditado aqui do nada. As emoções precisam de tempo pra se acalmar no mar. Então ela devia deixar o moleque se acalmar, que aí ele ia explicar o que aconteceu. Aí a criança se acalma e explica pra mãe que tá chorando porque o sorvete dele caiu. Isso aí foi uma liçãozinha pro nosso Protinho, né? Que tá percebendo ali que talvez ele tenha que dar tempo pra Nina se acalmar e aí ela explique. Talvez seja cedo demais, né? Um mês só que ele conhece ela e ele já tá querendo entender tudo que ela sente. Isso, ele tá parado ali com a mão no peito quando ela chama ele, mandando ele vir logo. Com isso, tamo no tempo, ele vê uma caixa ali do lado, explica que é pra maquiagem, ela nem sabe o que é maquiagem. Agora o artista do nada tá no full romance, né? Ela tá ali batendo nele, enquanto ele diz que se ela não sabe o que é maquiagem, pode só aprender, ele fica sorrindo, ela fica vermelha. Aquela conversinha, mas é isso, tamo fora do templo. Acabamos nosso encontro, os dois estão voltando e agora que acabou o romance, tá na hora dos ciúmes, fi. Rabin pegou os dois chegando, entrando em casa e se escondeu ali danada. E agora ela tá falando pra si mesma que se tem algo acontecendo entre eles, ela não tem muito mais tempo. Na hora que ambos vão subir a escada, ela aparece e chama pelo Prota. Ela tá toda vermelha ali e ele pergunta o que foi, o que ela quer. Ô louco, ela chama ele pra um date na cara dura. E porém foi o bait na verdade, não foi o date não. Porque capítulo seguinte, quem tá parado esperando pelo Gurizovski? Ji-hyun. Tá ali com sua micro saia se perguntando se essa roupa não é esquisita. Ah, minha filha, nem te digo umas roupas que você usa que é bem pior. Diz ela que gastou 2 horas se preparando, mas ainda não se sente segura. Ela tá toda presa ali nos pensamentos, quando de repente alguém chama o nome dela e é o Protinha, que agora tem 6 metros de altura e 15 de ombro, chegando. Até ela tá assustada ali, que ela tinha escutado os rumores, porém não achou que ele tinha mudado tanto assim. Ele chega ali meio sem graça, falando que ela chegou cedo demais, ainda faltam 10 minutos pra hora, né? Porque quanto tempo que ela tá ali? Ela mente, deve estar 2 horas ali, mas diz que acabou de chegar também. Não entendi, ô artista, é sequência de encontro, né? Fomos de um, agora já estamos no outro, com os dois ali sem graça, sem saber o que falar. Eles se enrolaram aí pra ver quem ia falar primeiro, ela manda ele ir, porém, de repente, ele solta um Olira, carai! Quando ela olha pra frente, tá ali, fi. Todo mundo veio pro encontro. A Lina se divertindo com o algodão doce, a Riedi comendo tudo que tem mais um pouco, e a Rabin só de olho ali pra ver o que tá acontecendo. E, porém, tomou-lhe uma encarada da Ji-hyun semi-transformada ali, fi, já sentiu a pressão. O Protinha pede desculpas, falando que ele teve que vir de metrô, porque veio todo mundo assim com ele. Na hora, Ji-hyun tá olhando no ódio de novo pra Rabin, falando que papo é isso aí de todo mundo ver grudada nele. Porém, óbvio que a Nina não tá nem aí, já grudando no garoto, falando que tem gente demais ali, é melhor eles ficar perto pra não se perder. O trio sai andando, enquanto a outra tá ali só encarando, e a Rabin vem pedir desculpa. Rapaz, tomou-lhe outra encarada, com a mulher falando que é bom ela ter uma boa razão pra tudo isso. Ela diz que vai tentar explicar, e aí a gente volta pra noite anterior, quando ela foi falar com o Protinha, que, né, tinha algo a dizer. Ele perguntou o que foi, e ela chamou ele pro date. Os dois ali ficou assustado, ele vermelho ainda querendo saber o que isso significa. Aí a Rabin explicou que na verdade não era esse tipo de date, na verdade a Ji-hyun conseguiu uns tickets aí pra um parque e queria ver se ele pode ir junto. O Prota diz que beleza então, e ela fala que ele é idiota de ter pensado coisa errada, mas e aí, ele vai ou não? Ele porém quer saber, né, que negócio assim de pensar coisa errada. Ele diz que com certeza quer ir, ela fica toda abalada ali, olhuda. Ela avisa que vai contar pra Ji-hyun e ele responde que top, todo mundo vai junto, vai ser divertido. Era
primeira vez dele num parque também, sem ser na escola, então que tal levar todas as pessoas? Antes que a Rabin pudesse falar não, a Nina perguntou o que é esse negócio aí de parque e ele disse que vai tentar explicar. Porém, ao contar sobre os barcos, os carrossel gigantes, as montanhas-russas, ela tá achando que tem uns bagulho bizarro. E responde que, bom, parece meio doido, mas é divertido. O Protinha já tá querendo convidar a Riedi, tá querendo convidar a enfermeira também. Na mesma hora, a Rabin ficou sem graça porque todo mundo tava muito animado. Como é que ela ia falar que não era pra geral ir? Isso ela responde que, bom, ela vai passar a data depois. De volta no parque, a Ji-hyun diz que agora entendeu como esses dois terminaram grudados de novo. Porém, essa informação não serve de nada. E o que a Rabin tá fazendo ali também? Ela tá sem saber o que responder, porém nisso o Prota chama por elas e ela fica toda fofinha falando que já tá indo. Ela suspira e diz que, bom, não é o que ela queria, mas ela deve focar no fato de que ao menos o Jin estaria com ela. A Rabin diz que é uma boa forma de pensar, né? Vamos focar no positivo. Porém, a amiga responde que se ela quer pagar pelo erro que fez, vai ter que ajudar eles de forma proativa. Toma ali mais um ataque do artista no fim do capítulo. Esse é o brabo. Já no parque, tá todo mundo comentando que tem gente demais ali. O lugar tá lotado. A Nina tá achando que tem alguma relação com o torneio do Zodíaco. Enquanto o Prota manda esquecer disso. Hoje eles estavam ali pra se divertir e relaxar. Tamo relaxando há muito tempo, tamo no artista. Vamos voltar à história aconteceu. Espero que aconteça algo hoje. A Riedin tá ali pelas costas e tá apaixonada na gola da camisa dele. Falando que ela quer acariciar aquilo de forma gentil. Porém, se ela chegar perto demais, o coração vai bater rápido. Tudo isso seria mais fácil se a inútil da Rabin não tivesse trazido esse monte de lixo com ela. Ela já dá-lhe mais uma encarada e a Rabin tá pensando que é melhor ajudar essa mulher pra sobrevivência de todo mundo. Isso porque, por mais que ela tenha certeza que a Ji-hyun é meio que uma psicopata louca, ela tem ao mesmo tempo a garantia de que ela gosta do garoto genuinamente. Nisso, eles estão na frente daquele brinquedo da caneca que se gira e tudo sai girando. A Rabin finge que tá com uma dor de barriga e empurra a Ji-hyun no Proto ali, falando pra eles irem junto que ela não quer ir nesse não. Os dois ficam meio ali vermelho e lá dentro ela já fala pro Prota que ela se sente estranha. Pega no volante e pede uma ajuda, falando que ela não é muito forte. E, porém, alguma coisa aconteceu. Por que do nada apareceu uma Riedin ali falando que ela ajuda com isso? Ah, capítulo seguinte mostrou a Riedin realmente se sentou ali pensando que, como ela imaginava, a Ji-hyun ainda era uma ameaça. E ela não sabe por quê, mas a Rabin tá ajudando essa garota. E ela vai proteger o Jin, que parece mais perdido que tudo. Ela então se levanta, fala pro Protinha sair que ela vai mostrar como é que se faz, porém o negócio não tá mexendo. Nisso a Ji-hyun diz que não sabe o que aconteceu com ela. Porém, as coisas não vão de acordo com os planos que ela fez. Porém, rapaz, ela é a cabrita, né? Nem ferrando que tem mais força que a porquinha, que diz que vamos ver então e dá-lhe uma girada. Já se aproveitando, deu uma deslizadinha ali pra cima do Prota e pediu desculpa, falando que não fez em propósito. Enquanto isso, a Nina tá querendo saber por que eles fizeram um copão desse tamanho. Porém, o parque continua, tira uma foto de uma, tira uma foto das amigas, só a Rabin ajudando todo mundo enquanto elas estão tudo se odiando, brigando pelo Prota. Aí vem o clássico, né? A casa amaldiçoada e moleque já corta lá pra dentro, também entrando ali, porém as minas têm tudo poder, né? Ou seja, ao menos a Rabin e a Ji-hyun conseguem ver com perfeição ali dentro. O Prota só fala pra seguir ele, as minas tudo apaixonadas, diz que com certeza. Enquanto tem um mano de múmia ali, querendo saber quem é esse malandro aqui que tá trazendo duas mulheres pra essa desgraça. Ele é um ator de primeira e tá morrendo de solidão, então ele vai fazer com que esse garoto passe uma vergonha. Até que tomou uma encarada da ovelha, moleque saiu gritando e todo mundo ficou confuso. Isso porque eles seguiram pelos corredores e não encontraram nenhum fantasma. Com isso, tamo no carrinho de bate-bate, minúsculo, isso daí deve ser violento. A Nina tá ali sem entender, o Protinha se pergunta se é assim que se joga desse negócio mesmo, e nisso começa ali a diversão, deu uma batidinha na Ji-hyun. Porém, de repente, pum, tomou-lhe um batidão quando foi dar um sorrisinho. Quando ela olha pra trás, né, rapaz? Óbvio que é a Riedi, falando que é assim que brinca nesse negócio. A Ji-hyun tá no ódio, porém, de repente, o Prota passa e bate no carrinho dela, os dois estão se divertindo, e agora a Ji-hyun, né, parou o ódio e agora virou drama, filho, que é pior ainda. Pouco tempo depois, foram tomar sorvetinho, o Prota tá impressionado que a Riedi tava gostando disso mais do que ele imaginava. Agora que eu percebi que o Protinha nem trouxe a amiga de infância lá do LA gigantesco. Enquanto eles estão ali no banco conversando, a Rabin diz pra si mesma que esse lugar era básico demais. Ela nem sabe como eles estão se divertindo tanto assim. Porém, já chama todo mundo também ali, porque a fila do outro tá vazia, Jiraiya sai correndo, deixando a Ji-hyun pra trás. Eles vão que parece uma montanha russa ali, e o Protinha diz que já que ninguém nunca morreu nisso, deve ser seguro. Mal
sabe as histórias. As meninas estão se encarando pra ver quem vai ficar do lado dele, porém, quando a porquinha dá um passo à frente, a ovelha já segura o braço, mandando ela parar com isso. Porém, a Reed manda ele escolher quem ele quer que fique ao lado dele. Ele tá todo ali torto e diz que, bom, a coitada da Ji-hyun tá que mini saia, micro saia, né, rapaz? Então é melhor ela não andar disso aqui não, senão todo mundo vai ver tudo. Isso aí deu um piripaque na coitada que ficou ali isolada, abaixou a cabeça e saiu falando que ela esqueceu algo lá no carrinho de bate-bate. Com isso ela sai abalada, só que a Rabin vai conversar com ela, querendo saber desde quando ela gosta do Jin. Vem com o flashback da vida da menina, um pai que era dono de um hospital e uma mãe que era professora de um lugar prestigioso. Porém, eles direcionavam todas as suas forças de vontade pra si mesmos e não aos seus filhos. Até no aniversário, a menina só recebia um bolinho de caixa e ficava sozinha em casa. Na escola, nada era diferente, né? Ninguém queria falar com ela, até porque ela só ficava na biblioteca igual a nerd. Foi nisso que ela conheceu a única pessoa que poderia ser mais nerd que ela, ele mesmo, o Jin, o perdedor. E antes que ela conseguisse perceber, ela tava toda hora procurando por aquele lixo imundo. Um dia, todo mundo deixou um monte de livro bagunçado, ela percebeu que não ia dar tempo de arrumar e só foi embora, falando que amanhã ela termina. Porém, na saída, ela viu o Protinho entrando. Ela ia falar algo, só que decidiu ficar quieta. Não faz sentido nenhum ela conversar com alguém que ela nunca conversou uma vez na vida. Foi quando, no dia seguinte, ela acordou atrasada, foi desesperada porque ia tá tudo uma bagunça, mas ao chegar lá, taram, tava tudo limpinho. Quando ela olhou em cima da mesa, tinha um livro de ovelhinhas com uma mensagem do Prota, agradecendo por, né, o pessoal da biblioteca sempre limpar e falando que ontem ele deu uma arrumada. Aí ela ficou interessada e descobriu que, né, ele era o tal do Jin, um garoto que gostava de animais. E com isso ela comprou uma câmera da Sony, e rapaz, foi quando a stalkeadora nasceu nessa mulher. Porém, de volta no presente, ela diz que entendeu que a gentileza do Jin não foi só perante a ela. Pra ela tá tudo bem, de hoje em diante ela vai se satisfazer com observar ele de longe. Caramba, desistiu fácil, ovelhinha? Qual foi? Tenta mais aí, tá? Se transforma. A Rabin não quer aceitar isso não, falando que nem ferrando que é o suficiente. E começa a esculachar o Prota, falando que ela não entende que o Jin na verdade é um lixo perdedor, um virgem nerd, e ele não entende o sentimento das garotas. Empurra de Hyun e diz que vai criar uma chance perfeita, então ela vai ter que usar essa oportunidade pra confessar tudo pra ele. Bora, meu autor, ou você me dá um Protinha zica de ação, ou você joga as amigonas. Só romance escolar aqui não dá pra mim não. Vamos acelerar esse parque, as duas estão chorando ali no banco,